que derruba muralhas, destrói montanhas, que faz aquilo que é inimaginável por nós, para nos alcançar verdadeiramente. Nesta noite, mais uma vez, nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus e creio que Ele já tem falado no coração de todos nós que estamos aqui e talvez de muitos que estejam nas suas casas também, nos acompanhando. E eu espero que continue falando no seu coração ainda aquilo que Deus colocou no meu coração também para trazer para você na noite de hoje, né? Nós não estamos vivendo no mês da criança ainda, vamos pensar um pouquinho mais a respeito desse tema que é de grande importância para a vida de uma igreja. E nós queremos falar hoje sobre levando as crianças a Jesus. O texto é de Marcos, no capítulo 10, versos de 13 a 16. Hoje pela manhã eu tive o privilégio de ter uma palavra no rádio, voltada também para os pais, voltada para as crianças, com músicas infantis. Eu não sei se você viu, mas ainda há tempo, está à disposição no YouTube, no Facebook também, para você ouvir a palavra de Deus, que Deus colocou em nosso coração. E nós, hoje pela manhã, no programa da Rádio Princesa, então nós levamos aquela palavra a muitas pessoas. Inclusive, havia gente lá da Itália acompanhando o programa hoje pela manhã, que se manifestou dizendo que estava assistindo também o programa, uma vez que é transmitido ao vivo pelo Facebook. E isso é muito bom, porque nós vemos que a palavra de Deus está ultrapassando fronteiras, e passando além dos oceanos, além do oceano, está indo lá para o velho continente. É maravilhoso a gente ver que pessoas estão sedentas e estão ouvindo a palavra de Deus em vários lugares. Eu tenho muitos amigos que moram em Portugal e o próprio filho mesmo que está lá na Coreia também, já está pegando o jeito de locutor de rádio. Eu dei longe de mim. Eu até dei risada quando ele falou aquilo, dizendo que ele ouviu o programa, acompanhou também. Ele disse: parece um locutor, a entonação da voz. Ih, rapaz, não disse isso, meu filho. Não é para isso, não. O importante é a mensagem, na verdade, O que mais conta é a mensagem que é pregada, que é levada. O texto diz assim, no contexto em que o Senhor Jesus começa falando a respeito da família, a questão do divórcio e aquilo que Deus concorda e aquilo que Deus não aprova e aquilo que acontecia. Então, ali dos versos de 1 até o verso 12, o Senhor Jesus está tratando justamente essa questão que tem a ver com família. E dos versos de 13 a 16, nós vemos ele e as crianças, E o texto diz assim: alguns traziam crianças de Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a minhas crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Amém? Então nós queremos pensar um pouquinho, porque eu estava pensando nessa reflexão, nessa mensagem para hoje à noite, e vi que há alguns anos uma psicóloga da Universidade da Califórnia, a famosa UCLA, que nós conhecemos aí pela sigla, ela identificou nos seus estudos 3 tipos básicos de pais. Os pais autoritários, aqueles que estabelecem muitas regras para os filhos, mas não mantêm diálogos com eles. Os pais permissivos, pais que não impõem limites aos filhos, normalmente, para compensar a pouca convivência que tem com eles. E os pais competentes, pais que estabelecem limites e cobram a observância deles, que têm habilidade para escutar as demandas dos filhos e, se for necessário, flexibilizar. Então, essa psicóloga, ela identificou esses 3 tipos de pais que são, segundo ela, o normal numa família
entre onde tem filhos, onde tem pai, onde tem mãe. Então, aquilo que é uma normalidade: pais autoritários, pais permissivos e pais competentes. Essa é a classificação que ela colocou em relação a pais e filhos. A questão é: como podemos lidar adequadamente com nossos filhos em termos de uma paternidade que agrade a Deus? Você já pensou nesse aspecto, naquilo que a palavra de Deus nos diz, naquilo que a Bíblia nos ensina e nos mostra a esse respeito? Com certeza, sem sombra de dúvidas, esse é um tema um tanto complexo, não é verdade? É um tanto complexo porque devemos sempre considerar o que cada pessoa pensa a esse respeito. Cada um tem livre-arbítrio, cada um tem livre pensar, e por isso os pensamentos, eles são muitos. Eu penso de um jeito, você pensa do outro, e assim por diante. Cada um pensa de uma maneira. Mas ao abordar este tema, eu espero, que quando chegar ao final, pelo menos numa coisa, nós possamos ter unanimidade a respeito disso. Uma unanimidade que é fundamental, acima de tudo, quando nós entendemos que devemos levar as crianças a uma experiência real com Jesus. Nesse sentido, unanimidade de que todos nós precisamos propiciar às crianças que elas tenham uma experiência verdadeira com o Senhor Jesus. Quando nós lemos esse texto, do Evangelho de Marcos, nós notamos aqui 3 atitudes que chamam a nossa atenção. A primeira delas é a iniciativa. A iniciativa de levar as crianças a Jesus. Diz o texto que alguns traziam crianças a Jesus para que ele as tocasse. Você percebe que o texto não diz quem as levou a Jesus. Não diz se foram pais, se foram outras pessoas, se foram amigos, se foi algum outro familiar. O texto não fala disso. Mas o texto diz que pessoas levaram crianças a Jesus. Nós vemos aqui o quê? Uma iniciativa clara, real, concreta, em que pessoas colocaram no seu coração levar crianças naquele momento onde estava Jesus reunido. E aí então nós podemos pensar que isso é uma coisa fundamental, porque não vai haver encontro das crianças com Jesus sem uma iniciativa de alguém para levar elas a Jesus. Sem iniciativa de apresentar-lhes a Jesus, sem iniciativa de promover um verdadeiro encontro dessas crianças com Jesus. Você entende que as crianças nunca ouvirão de Jesus se alguém não levar elas até Jesus, ou apresentar Jesus a elas? A segunda atitude que chama a atenção é que também houve resistência. Houve resistência ali naquele meio. Uma resistência de quem? Dos discípulos, em permitir o contato das crianças com Jesus. Diz o texto: mas os discípulos os repreendiam aqueles que levavam as crianças. Você percebe aí que aqueles homens que estavam sendo treinados para serem canais de aproximação, eles aqui agora fazem um papel oposto. Eles agem de uma maneira incorreta diante daquilo que eles estavam ouvindo do Senhor Jesus. Eu imagino que muitas vezes, e na minha experiência ministerial, infelizmente eu já passei por isso, de ter em igreja pessoas que até mesmo, e isso com tristeza eu falo, deixaram a igreja por causa das crianças que incomodavam no culto. Isso foi experiência de vida, irmãos. Pastor, se o senhor não der um jeito nessas crianças, eu vou sair da igreja. Acabou saindo da igreja, porque as crianças tiveram sim um jeito, elas ouviam de Jesus, e elas creram em Jesus. E muitas hoje naquela igreja eu vejo aquelas crianças como líderes, eu vejo aquelas crianças que incomodavam, dirigindo momentos de louvor, sendo instrumentos de Deus para alcançar outras vidas. Isso é triste, porque às vezes nós não percebemos, mas estamos tendo a mesma resistência que aqueles discípulos tiveram em relação àqueles que levavam as crianças a Jesus. E a outra atitude que nós vemos aqui é de indignação de Jesus diante da atitude daqueles discípulos.
Quando Jesus viu isso, diz o texto, ele ficou indignado. Jesus estava indignado com a postura errônea dos seus discípulos, né? Uma profunda insatisfação que imediatamente se transformou numa repreensão firme e sábia por parte de Jesus, aqueles homens que estavam ali aprendendo com ele para ser instrumentos para levar a esperança por onde fossem. Você já pensou? Aqueles homens estavam sendo treinados ali ao lado de Jesus durante 3 anos, sendo ensinados por Jesus, caminhando ao lado de Jesus, vendo tudo quanto Jesus estava fazendo, os milagres, a atenção, o amor dispensado a tantas pessoas. E agora aqueles discípulos simplesmente querem barrar as crianças de chegar até Jesus. Então Jesus estava ensinando a eles o que também está ensinando muitas vezes a nós que estamos aqui e que não percebemos atitudes que muitas vezes são atitudes impensadas ou atitudes que não são percebidas de nossa parte. Nós precisamos entender que o Senhor Jesus deseja também que nós levemos as crianças a Ele nos dias de hoje. E a primeira coisa que eu quero pensar com vocês que estão aqui, aqueles que nos assistem, é que levar as crianças a Jesus deve ser nossa prioridade. Deve ser nossa prioridade. O verso 14 diz lá, né? Jesus falou a eles, né? Depois que Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam. Deixem vir a mim as crianças. Jesus, ele tinha uma visão voltada para a família, como eu já falei no começo. Tanto é que os primeiros 12 versículos estão direcionados, né, à família. Tanto que também nós vemos o seu primeiro milagre foi aonde? Num casamento. Nas bodas de Caná da Galileia, o primeiro milagre de Jesus aconteceu. E aqui Jesus está falando também a respeito do casamento, dos relacionamentos. E agora Marcos nos informa que ele ensinou sobre a importância, né, nesse texto, de preservar o casamento como um instrumento de sustentação e de aperfeiçoamento da família. E aí nós podemos pensar, né? Família, então, para Jesus, não eram apenas os adultos, não eram apenas os jovens, não eram apenas os adolescentes, mas também as crianças. Família para Jesus eram todos. E é interessante porque no seu grande convite, na sua grande chamada, o Senhor Jesus está lá dizendo: vinde a mim todos. Ele não diz este ou aquele, ele não enumera algumas classes de pessoas, mas ele está dizendo: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você percebe? O Senhor Jesus deseja alcançar a todos. Então essa palavra também era para as crianças. Jesus sabia que se alcançasse as crianças com a sua graça maravilhosa, né, com a sua graça indescritível, transformaria toda a história da vida delas. Nós acabamos de ver o testemunho daquele jovem, praticamente uma criança, entregou a sua vida a Jesus e hoje é um instrumento de Deus pregando o Evangelho ali no Ceará. Que coisa maravilhosa nós vermos esses testemunhos. Que coisa maravilhosa é vermos que Deus continua fazendo os mesmos milagres, a mesma obra daquele tempo sobre a vida das pessoas. Jesus então deseja alcançar as crianças deste tempo também. Por isso, naquele momento ele mostrou aos discípulos de uma maneira muito clara a prioridade missionária nas palavras: deixem vir a mim as crianças. Ele continua falando a mesma coisa para nós: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, deixem que elas cheguem diante de mim, que elas me conheçam, que elas saibam que eu tenho um plano maravilhoso para as suas vidas. Quantas vezes nós somos egoístas, né? Porque nós estamos pensando só em nós. Olhamos, não, eles têm tempo, depois quando crescerem eles... Vocês estão lembrados? Na semana passada eu falei sobre a janela 0-14. Até os 14 anos é o melhor tempo, é a melhor época para se alcançar para Jesus uma pessoa.
Nessa faixa etária, muito mais de 50% das conversões acontecem. Então nós precisamos nos preocupar e pensar que levar crianças a Jesus é nossa prioridade. O que eu tenho feito? O que você tem feito? O que nós temos feito de concreto a respeito disso? Como eu disse no começo, eu estou feliz porque eu vejo vidas que estão chegando a esta igreja, vidas que estão trazendo crianças, filhos, para que também ouçam de Jesus, e nós nos alegramos imensamente em ver isso. E desejamos que essas crianças que estão chegando aqui possam conhecer Jesus neste tempo, porque é o melhor tempo para a vida delas. Eu não tenho dúvidas, meus queridos, que daqui a um pouco nós teremos um abençoado problema de espaço, de ter um espaço específico para as crianças desse lugar. Amém? Eu não tenho dúvida, e eu estou muito contente para ver isso, e já pensando nisso também. Essa igreja não vai parar, não. Nós vamos continuar em frente, vamos fazer muitas coisas e alcançar muitas crianças e muitas outras vidas também para Jesus. Precisamos estar juntos. Precisamos estar nessa mesma parada, nessa mesma direção. Não só as crianças, mas tantas outras vidas Deus vai acrescentar também a este grupo, a esta família chamada Batista Central de Francisco Beltrão. Eu vejo isso. Eu tenho dito no meu coração que Deus não me trouxe para cá para ficar acomodado na vida. Deus me trouxe para cá para que juntos nós caminhemos num novo momento, escrevendo uma nova história na vida dessa igreja. Uma outra coisa, amados, que eu vejo a partir desse texto é que levar as crianças a Jesus em uma postura facilitadora. Nós precisamos facilitar as coisas. O tema, a palavra já diz facilitadora. Não as impeçam, diz o texto, Não as impeçam. Os discípulos, não podiam alegar ignorância quanto ao projeto de Jesus para as crianças, porque em Marcos mesmo, no capítulo 9, nos versos de 36 e 37, ele está lá falando, e tomando uma criança, colocou-a no meio deles, pegando-a nos braços, disse-lhes: quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo, e quem me recebe, não apenas está me recebendo, mas também aquele que me enviou. Este era o projeto de Jesus. Ele estava muito claro naquilo que ele estava dizendo, e os discípulos que estavam ali agora repreendendo aqueles que levavam as crianças, eles não podiam alegar ignorância, porque eles haviam ouvido de Jesus a respeito das crianças e do seu projeto. Ele mesmo, tomou uma criança, colocou nos seus braços e pronunciou essas palavras. Mas apesar disso, parece que eles estavam completamente indiferentes ao que Jesus havia falado, quanto ao dever de serem os facilitadores do contato das crianças com Jesus. E aqui então está um grande paradoxo, podemos dizer. Os pais e os discípulos são pessoas separadas por Deus, com a responsabilidade, veja bem, de conectarem as crianças com Jesus, de levarem as crianças a Jesus. Mas são muitas vezes aqueles que impedem, não é verdade? São aqueles que não propiciam, não facilitam. Preciso tomar um pouco d'água, porque às vezes precisa engolir algumas coisas a mais que a gente recebe aqui quando está falando, senão a coisa fica feia. Os mosquitinhos incomodam muita gente, mas quem está aqui com o microfone às vezes engole alguns deles, e se não beber água não sai a coisa. Ele não tem como engoli-los. Mas vocês percebem, amados, que muitas vezes somos nós que criamos esses empecilhos, esses obstáculos, as barreiras, as dificuldades para que as crianças não experimentem a graça de Deus? Vocês estão com máscara ainda, fica fácil. Desculpa aí, mas tem que jogar para fora esse bichinho. Muitas vezes somos nós esses que criamos as dificuldades para que as crianças realmente cheguem a Jesus.
E aí talvez você pergunte, quando é que nós somos essas dificuldades, esses impedimentos, pastor, para que as crianças venham a Jesus? Eu vou dizer algumas coisas apenas aqui, talvez você vá entender melhor. Uma delas é quando nós achamos que Jesus não tem interesse pelas crianças, né? No começo do capítulo vemos que Jesus estava atendendo multidões, mas ele, apesar das grandes demandas ministeriais que ele tinha, ele arrumou tempo para atender as crianças. Vocês percebem? Ele arrumou tempo para dar atenção às crianças. Então nós podemos entender, criança tem lugar permanente no coração do Senhor Jesus. Ele se importa com as crianças, ele quer as crianças, ele deseja as crianças. Também nós somos impedimentos quando nós não comunicamos às crianças que Jesus salva e não propiciamos elas irem a Jesus e ouvir falar de Jesus. Nós precisamos nos responsabilizar, amados, de uma forma permanente, evangelizando as crianças. Lembra o que Salomão diz em Provérbios 22:6? Todos nós sabemos de cor, né, praticamente. Diz lá o que? Ensina a criança o caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Ensina a criança. Ensina a criança. É isso. Então nós precisamos olhar, porque o caminho que as crianças devem andar é Jesus. Aquele que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É esse caminho que as crianças precisam ter na sua vida, porque elas não vão andar automaticamente nele se não forem ensinadas. Elas não vão buscar a Jesus se elas não forem levadas. Então muitas vezes nós somos impedimentos porque achamos que criança vai ouvir quando crescer a respeito de Jesus e daí ela decide por aquilo que ela quiser. Não é assim, não. Nós, amados, também somos impedimentos quando nós não conduzimos as crianças às oportunidades de encontrarem-se com Jesus. A igreja oferece oportunidades para as crianças, não é verdade? Oferece nos cultos, na escola bíblica, nos pequenos grupos, em ocasiões especiais, mas as crianças jamais irão sozinhas a esses momentos. Você teria coragem de deixar seu filho sair para a rua e dizer, pode ir para a igreja, a mãe deixa, o pai deixa? Será? Com certeza, em sã consciência, nenhum pai faria isso. Nenhum pai deixaria seus filhos saírem para ir à igreja sozinhos. Então, nós precisamos do compromisso dos pais, dos responsáveis, para conduzir essas crianças a esses encontros, nos quais o Senhor Jesus vai ordenar a sua bênção também para as crianças. Nesse momento, as crianças que estão ouvindo a palavra de Deus através daquilo que a Rosa está ministrando ao coração delas, lá elas estão sendo abençoadas por Deus. Enquanto nós estamos aqui ouvindo, vocês estão aqui ouvindo, ela está lá, ministrando ao coração das crianças a palavra de Deus. Amados, infelizmente, como às vezes a gente tem experiências negativas em relação a esse ministério. Muitas igrejas, que eu vi acontecer, como eu já falei aqui, as crianças serem impedidas pelos próprios pais de irem à igreja, porque os pais não têm tempo para isso. Os pais não têm tempo para levar os seus filhos à igreja. Não tem tempo para, por exemplo, levarem os filhos na escola bíblica dominical, onde ali o ensino procura ser um pouco mais aprimorado e aprofundado a respeito da palavra de Deus. O nome já diz escola bíblica dominical, mas os pais não trazem os filhos tantas vezes. E eu já vi tantos lugares, como eu disse, por onde eu passei, que os filhos não eram levados porque o pai queria fazer o seu tempo de recreação no domingo e não tinha tempo para os filhos.
Os pais eram impedimentos, na verdade. Eu não sei você que está me ouvindo, você que está aqui, mas eu posso dizer: cuidado, pais, para não chorar amargamente quando o seu filho crescer e não desejar mais saber das coisas de Deus. Talvez você vai buscar alguém para culpar, mas quem é o culpado nesse caso? A culpa é de quem? Que não investiu, que não teve tempo para os filhos, para levá-los a aprender de Deus. Uma outra coisa que nós muitas vezes somos impedimentos é quando nós não criamos no nosso lar uma atmosfera facilitadora ao aprendizado das coisas de Deus, um aprendizado cristão. Essa é a responsabilidade número 1 dos pais em relação às suas crianças: proporcionar-lhes nas suas casas um lugar da atmosfera da graça de Deus. Da graça de Deus, onde haja, de uma forma espontânea, porque as coisas não podem ser impostas, eu acredito nisso, mas de forma espontânea haja espaço para compartilhamento da palavra de Deus, haja espaço para oração, para louvor, para o diálogo sobre a graça de Jesus com os nossos filhos. As crianças precisam experimentar a presença de Jesus nos relacionamentos familiares. E isso não vai se dar aos pés de um tablet, por exemplo, não vai se dar aos pés de um celular ou ainda da TV. Aliás, a TV é a pior babá que as pessoas escolhem, porque ela derrama todo o lixo que o mundo traz para dentro das nossas casas, no coração das crianças, que muitas vezes ela se torna babá dos nossos filhos, porque nós não podemos, trabalhamos e temos tantas outras coisas. Meus queridos, muitas vezes os pais preferem, a comodidade de manter a criança ocupada com alguma coisa que não atrapalhe seus planos de vida. Prefere isso do que vê-la no caminho do abraço de Jesus na vida delas. Outras vezes nós somos impedimentos quando nos tornamos em pedra de tropeço para as crianças. As crianças estão sempre antenadas em tudo. Você não observa como eles são espertos? Como eles captam tudo sem muitas palavras? Claro que você sabe disso. Claro que você sabe que eles são assim, conectadas, permanentemente ligadas naquilo que nós adultos estamos fazendo. Como elas cuidam dos papais e das mamães, aquilo que os papais e as mamães fazem. Vou dizer uma coisa, meus queridos: por conta do nosso comportamento, nós podemos levá-las para a graça do céu com Jesus ou para a desgraça do inferno. É duro, mas é verdade. Vai depender do nosso comportamento tantas coisas. As nossas atitudes podem adoecer ou curar o coração das crianças. Jesus tratou esta questão de forma tão séria, que pouco antes dessa passagem ele estava dizendo aos discípulos: olha, se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Jesus estava indignado com muitas atitudes. E é por isso que ele diz: olha, se vocês fizerem as crianças se desviarem desse caminho que eu estou trazendo a elas, é melhor que você peça para alguém amarrar uma pedra no seu pescoço e te jogar no mar, então. Olha aqui, meus queridos papais, mamães, vovôs, porque muitas vezes são estes que criam os netos, criam os filhos dos filhos, Pensem agora a respeito de vocês mesmos. Analisem, que tipo de pai tem sido? Os que levam ou os que impedem as crianças de irem a Jesus? Nós precisamos ter esse análise criterioso nas nossas vidas para podermos também um dia vermos o fruto do nosso exemplo dentro das nossas casas.
na vida dos nossos filhos sendo reproduzidos. A terceira coisa, amados, nesta noite, é que levar as crianças a Jesus significa levá-las a uma verdadeira experiência com o reino de Deus. É isso mesmo. Porque o reino de Deus é dos que são como elas. O reino de Deus é dos que são como elas. Quando Jesus está dizendo que o reino de Deus pertence, são daqueles que são como elas, antes de qualquer coisa ele estava afirmando que as crianças podem e devem entrar no reino. Podem e devem entrar no reino. E seja para elas, seja para qualquer pessoa, só há uma porta de entrada no reino dos céus, no reino de Deus. Pela graça. Pela graça do Senhor Jesus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça que nós somos salvos, pela graça que as nossas crianças são salvas. Não é incomum nós vemos crianças deixadas de lado nas igrejas, muitas vezes, diante de um apelo. Eu posso dizer e afirmar que eu não faço isso, irmãos. Mas já vi muitos ignorando a decisão de crianças. Quando um apelo, a criança levanta a mão, e aí alguém diz: não, ela é só uma criança. É só uma criança. Ignora completamente. Nós estamos vendo tantas coisas, meus amados, porque o pressuposto para isso é que as crianças são muito novas, não podem entender as realidades espirituais. São argumentos que as pessoas trazem. Ele é muito novo, é muito pequenininho ainda, não entende essas coisas. Agora, pense comigo. Nós estamos vendo no nosso país crianças escolhendo o roubo. Nós estamos vendo no nosso país crianças escolhendo a violência, crianças escolhendo o crack, crianças escolhendo o sexo precoce, a mentira e tantas outras coisas. Não é isso que nós vemos no dia a dia, nos noticiários, as crianças praticando essas coisas? Por que é então que nós duvidamos da capacidade delas de escolherem a graça de Jesus? Não é verdade? Por que é que duvidamos que as crianças podem decidir por Jesus, desejar Jesus nas suas vidas? Este é o maior bem que elas podem experimentar na vida enquanto crianças, antes da adolescência, da juventude ou da idade adulta. Elas estarão alicerçando as suas vidas para a eternidade. Quando Jesus diz que o reino de Deus pertence a elas, também está afirmando que as crianças podem e devem usufruir de todas as bênçãos e também das responsabilidades do reino. O padrão de Jesus, que Jesus tem para as crianças, é o padrão que ele teve para ele mesmo quando criança, nascido em Belém, criado em Nazaré por Maria e José. Lucas diz desse padrão quando ele fala lá no capítulo 2, verso 52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus, enquanto homem, passou por um processo contínuo de crescimento físico, mental, emocional, relacional e espiritual. Jesus passou por esse processo. Não houve para ele, enquanto homem, um desenvolvimento automático. Por ele ser o Filho de Deus, ele não teve esse desenvolvimento milagroso por ser Filho de Deus. Não. Passou por todos os processos que a sua humanidade ofereceu a ele. Venceu os desafios de cada etapa, de forma de um processo harmônico e equilibrado na sua vida, conforme o texto nos ensina. Jesus passou por todo esse processo.
Jesus venceu a cada um deles conforme a etapa da sua idade. Crianças que já estão no reino porque creram em Jesus precisam ser ajudadas dentro das realidades da sua idade, a crescerem dentro do reino, vivendo os valores da adoração, da comunhão, da evangelização, do discipulado, do serviço cristão. As crianças precisam estar ao nosso lado naquilo que nós fazemos aqui neste lugar, como igreja. Elas precisam ser colocadas também nas tarefas que é possível elas executarem dentro do contexto do reino de Deus. Criança não sabe nada, pastor, deixa de lado aí, ela vai atrapalhar. Será? Quantas vezes nós aprendemos com os pequeninos, amados, de observá-los e vê-los como eles têm perspicácia em tantas coisas, né? Sabedoria para fazer as coisas. Então não duvide das crianças. As crianças não são a igreja de amanhã, não. São a igreja dos dias atuais, deste tempo. É por isso que nós precisamos nos preocupar com as crianças. Por isso que nós precisamos levar crianças a Jesus. É por isso que nós, que já somos bem crescidinhos, temos que ter esse senso de responsabilidade nos nossos corações, de levar crianças a Jesus. Ah, mas eu não tenho criança nenhuma na minha casa. Mas quem sabe o vizinho tem? Quem sabe um parente tem? Quem sabe alguém do seu círculo de relacionamentos tem crianças e que não podem levá-las a Jesus? Cabe a você então, tendo oportunidade de fazer isso. Cabe a você o privilégio de fazer isso. Porque não há privilégio maior do que alguém levar alguém aos pés de Jesus e essa pessoa receber o único e suficiente Salvador. Que alegria tremenda há no coração de quem faz isso, e muito mais no coração do Senhor Jesus. Então, meus amados, vamos levar sim, vamos procurar ouvir de Deus, fazer a vontade de Deus, levando crianças a Jesus. Eu creio que este é o tempo de nós como igreja, né, dar às crianças que nos cercam, as crianças que chegam a nós, o devido lugar delas no reino de Deus. Nós precisamos de crianças nessa igreja. Nós precisamos de crianças aqui nesse ambiente. Nós precisamos de criança, né, que está ao nosso redor constantemente. Hoje mesmo estou exultante, numa alegria contagiante, porque a minha e os meus 2 netos chegaram lá em casa. Ah, não há coisa melhor. Você receber um abraço da sua netinha de 3 anos e dizer para você: que saudade, vovô, que eu estava. Ah, não, isso quebra qualquer coração duro. Não tem como não se derreter. Chega o meu neto e diz: vô, dá um abraço aqui porque eu estou com saudade de você, né? Que coisa maravilhosa, né? Não há, quem é vovô já sabe disso, quem está na véspera de ser vovô já está aí babando com antecedência, né? É uma coisa maravilhosa. Mas é isso mesmo, queridos, são essas coisas que nós vemos, e saber que aqueles 2 netinhos já estão encaminhados, já estão sendo levados aos pés de Jesus, ainda nos deixa muito mais felizes. Já nos deixa muito mais alegres, porque sabemos que a nossa filha e que os nossos genros se preocupam com eles, os levam aos pés, apresentam Jesus, mostram aquilo que Jesus quer para as suas vidas. Então chegou esse tempo de nós também trabalharmos mais por um mundo melhor, onde crianças saberão fazer o melhor nas suas vidas, e o melhor é escolher a Jesus, o melhor é elas dizerem sim para Jesus. Queridos, vamos levar as crianças a Jesus. Vocês estão ouvindo, elas estão lá cantando, elas estão lá ouvindo de Jesus. Creio que Deus há de transformar muitos daqueles coraçõezinhos também, pela sua graça maravilhosa, neste dia, nos dias de duro. Quanto mais elas ouvirem,
mais elas poderão firmar os seus alicerces, né, da infância aos pés de Jesus. Vamos fazer o melhor. Que Deus nos ajude nessa grande tarefa. Que Deus nos dê sabedoria. Que nós não recuemos agora que o Senhor Jesus está nos desafiando para um novo tempo, para um novo momento, para que vejamos aqui neste lugar crianças, vidas novas, pessoas, pais, mães de crianças que vêm para ouvir de Jesus, também. Vamos levar crianças de Jesus, vamos levá-las para o reino dos céus, porque é para o melhor lugar que elas poderão ir. É esse lugar. Esse é o melhor lugar que qualquer um deve desejar para a sua vida, para o seu futuro eterno, ao lado de Jesus, com Jesus. Amém? Que Deus nos ajude e que Deus nos dê graça em todo o tempo para melhor servirmos a Jesus como igreja e obedecermos aquilo que Ele nos diz nesses textos. Não impedir as crianças de vir a Jesus, mas levá-las a Jesus, para que eles abençoem essas crianças, para que Ele toque nessas crianças, para que Ele possa transformar essas pequenas vidas em grandes vidas a seu serviço que tem um valor inestimável e que se estende para a eternidade. Amém?